Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar prosseguimento ao capítulo 27, desculpem, 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Pedi e Obtereis. É um capítulo muito belo, um capítulo que nós precisamos realmente refletir bastante. É algo que nós precisamos praticar mais, não é? Praticar mais a prece, entender mais a respeito desse mecanismo de comunicação com o alto, de conexão com a divindade. E hoje nós vamos tratar dos itens 16 e 17, cujo assunto, o nome, né, desses dois itens é preces inteligíveis. E vamos então começar lendo, fazendo a leitura, que o trecho hoje não é muito longo, e é importante que a gente conheça o texto de Kardec. É bom que todos leiam as obras da codificação, eu gosto sempre de ressaltar isso. E ao menos aqui nos estudos, então, caso seja possível, toda vez que é possível, imagino que os expositores leiam o texto de Kardec. Quando não é possível, que algumas vezes eu mesma não li, por se tratar de trecho muito grande, muito longo, né, uma leitura muito longa, façam esse dever de casa de ler posteriormente, assim que acabar o nosso programa, a leitura do texto, porque é muito importante. E assim, de pouquinho, não cansa, né? Por semana vai ler ali um pedacinho do Evangelho, e quando a gente vê, leu a obra toda. Muito importante, e assim fica fácil conhecer a obra de Kardec. Eu vou compartilhar a tela para que a gente faça a leitura do texto, para que vocês me acompanhem na leitura. Vamos lá. Aí. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11. Capítulo 14, 16, aliás, acho que são os versículos. Capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou qual ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Capítulo 28, item 2. Ele ainda tem essa citação para que a gente procure este capítulo 28, item 2, para se aprofundar. Vou parar aqui de compartilhar, para a gente voltar à nossa conversa. Então, nós vamos falar a respeito de preces inteligíveis. Em que pese o texto ele seja até que curtinho,
ele tem bastante conteúdo. Vamos tentar trazer o máximo de informações possíveis que eu conseguir retirar desse texto, ainda que pequeno, para a gente refletir bastante. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar, já que o tema é preces inteligíveis, é a respeito do que é prece. Né? O que é prece? Eu sei que vocês já estão acompanhando, não sei se todos, o problema é esse, né? Não sei se todos têm acompanhado todos os programas, mas nos programas anteriores já tem sido trabalhado essa questão, esse tema. Mas é importante para aqueles que estão vendo aqui pela primeira vez, que talvez tenham tido contato pela primeira vez, que a gente faça sempre uma breve explanação, um pouquinho mais abrangente do que o texto aqui se propõe a fazer. Às vezes a gente vai tratar de um tema e ele exige um conhecimento anterior. É o caso de hoje. A gente vai falar de uma coisa muito específica, preces inteligíveis, mas para isso a gente precisa saber algumas coisas que são pressupostos para se entender essa lição. Uma delas é o que é prece. Então vamos lá, né? O que é prece? Primeiro, né, como eu já até adiantei na hora que eu estava ali dando início, fazendo a introdução, a prece é um meio pelo qual nós nos conectamos com a divindade, que a gente cria sintonia com Deus. Deus está em nós, está aqui o tempo todo. Nós temos já conhecimento do fluido cósmico universal que nos liga a todos e que nos liga a Deus, né? Ao pensamento de Deus. Nós estamos todos conectados. E então, Deus está conosco, está em nós. Nós estamos mergulhados, né, nesse fluido cósmico universal que nos conecta à divindade. Por isso, ele está presente o tempo todo. Mas isso não quer dizer que nós estejamos em sintonia, que nós estejamos conectados com a divindade, com Deus. E, embora ele esteja aqui, nem sempre a gente está criando intimidade com Deus, fazendo ele realmente participar da nossa vida, criando laços de amizade com Deus. E a prece serve para isso, para ter alguns momentos para a gente criar essa intimidade, para a gente trazer Deus para mais perto. Na verdade, Deus está perto, é para que a gente se aproxime de Deus. Porque nós é que não estamos conectados, nós não estamos ligados. Especialmente na matéria, né? Nós acabamos que a vida é tão corrida, nós somos tão cheios de atribulações, de rotinas, de hábitos e de tarefas diárias que às vezes a gente esquece dessa nossa parte espiritual, né, que somos espírito, e de dar importância devida ao cuidado do nosso espírito. Nós nunca esquecemos de tomar banho, de escovar os dentes, de nos alimentar, não deixamos de cumprir nossos deveres dentro do lar, dentro do trabalho, com os filhos, enfim. Mas nós esquecemos de uma tarefa que é importantíssima, que é cuidar disso, da nossa conexão com Deus. Nós cuidamos mais, às vezes, até de amigos, da conexão com amigos. Às vezes a gente pensa, puxa vida, faz tanto tempo que eu não falo com fulano, deixa eu mandar uma mensagem, faz tanto tempo sem se falar, né? Eu preciso manter a relação com o marido, a gente fala, vamos manter a chama acesa, vamos, né, promover a intimidade, fazer com que o relacionamento se torne... A gente tem isso, né? Com filhos, com familiares, com amigos, e com Deus a gente esquece de fazer esse mesmo trabalho. E a prece é esse meio. A prece é o meio da gente trazer, da gente se dirigir para mais perto de Deus.
Bom, segundo a questão 659 do Livro dos Espíritos, diz assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Vejam, não é o que nós estamos falando? A prece, ela é um ato de adoração. Orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus e colocar-se em comunicação com Ele. E, às vezes a gente interpreta a prece de uma maneira muito errônea, né? A gente acha que tem um momento certo do dia para fazer oração, que tem uma fórmula correta para se fazer oração, que a oração precisa ser longa, que a gente precisa começar de uma maneira, agradecendo, depois pedindo, depois, enfim, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. E às vezes no dia a dia a gente, por não ter, por achar para fazer uma prece, precisa de todo esse ritual, de toda essa cerimônia, a gente acaba não fazendo a prece em momento algum. E aí chega no fim do dia, a gente está cansado, deita na cama, pensa que vai começar a fazer oração, já quando no meio está dormindo. Está dormindo, já está pensando no que tem para fazer outro dia, opa, calma, desconectei, deixa eu voltar para a prece. Vai me dizer que isso não acontece. Vai me dizer, calma aí, perdi. Onde é que eu estava? Mistura, está cansado, a cabeça já está. Né? E a gente às vezes passa e esquece de usar essa ferramenta maravilhosa que é a prece. Esquece, ou, enfim, né? Não coloca entre as nossas prioridades, mas a gente não cria o hábito de fazer a prece. Aí, bom, o texto aqui ele fala, né? Já citamos mais ou menos, aí fizemos uma passagem rápida a respeito do que seria então a prece. Vamos falar ainda mais disso. Mas aí o tema vem falar, né? Que o texto, aliás, de Kardec vem de falar de alguns aspectos. O primeiro deles, que é o que Paulo traz na carta aos Coríntios, de que nós precisamos entender o significado das palavras. E aqui nós precisamos nos lembrar que Paulo ele se comunicava com as igrejas através de cartas, né? Porque Paulo fez inúmeras viagens missionárias, quando ele ia pessoalmente a cada igreja que ele fundava para levar o seu conhecimento, tirar as dúvidas, enfim, trazer bom ânimo aos trabalhadores, dar-lhe seu testemunho, tirar dúvidas, enfim, tudo isso, né, dar o apoio que era necessário, mas isso se tornou difícil. Imagine naquela época ter que ir a pé, no máximo em cima de um burrico, grandes distâncias, quilômetros, né? As viagens dele foram inúmeras. Então, aquilo começou a se tornar uma tarefa praticamente impossível para Paulo. E então foi que ele recebeu a comunicação ali, a mensagem, inclusive do próprio Cristo, dando ali a ele essa instrução de que ele usasse os poderes do Espírito, que ele escrevesse cartas, que as pessoas poderiam receber dele instruções, é, auxílio, suporte, todo através dessa linguagem, né, da linguagem escrita pelas cartas. Então, ele escrevia isso para uma igreja, né? Era orientação. O que se faz na igreja? Se prega, se ora para inúmeras pessoas. A prece é feita por muitas pessoas. Uma pessoa, como a gente faz na casa espírita, ou nas igrejas, enfim, até hoje, até os dias atuais, de todas as religiões, muitas pessoas ouvem a prece e um pronuncia a prece. Então, essa primeira orientação que tem aqui, eu entendo que ela é bem dirigida para esse tipo de caso. Por isso que ele fala para cuidar das palavras, para que as palavras façam sentido, para que as palavras possam ser compreendidas por aqueles que ouvem, que estão ali a ouvir a prece. Porque quando a gente faz a oração em grupo, uma oração coletiva,
É preciso que todo mundo vibre na mesma sintonia, que todos compreendam o que está sendo dito, para que todos possam ali criar aquela aura vibratória, aquela energia comum a todos. E o que acontece na maioria das vezes é que quando a gente vai orar em público, a oração ela passa a ser um ato ali, quase de exposição pública, que a gente quer, de certa forma, impressionar. Nós temos as nossas inferioridades, essa é a verdade. E qualquer coisa é capaz de fazer com que a gente se envaideça, né? Não precisa de muito. Uns tijolinhos ali, a gente subir em cima de um degrauzinho, a gente já faz de púlpito. Então, quando é nos dado essa oportunidade de orar para o público, a gente se preocupa com as palavras, a gente quer falar com palavras mais bonitas, formosear mais a prece, usar palavras eruditas, não é falar um português bonito e difícil, e nem sempre isso vai, de fato, exprimir aquilo que nós sentimos e vai ser compreendido pelo outro. E o mais importante é que seja compreendida, que toque o coração daquele que ouve. Porque é através do sentimento que nós vamos fazer a conexão com Deus. Para atingir o sentimento, é preciso, em primeiro momento, atingir a inteligência. Uma coisa está ligada à outra. A gente pensa e o pensamento faz com que os sentimentos surjam. O sentimento não vem do nada. Nós somos seres racionais. Primeiro a gente pensa e isso, por vezes, é expresso por palavras ou por atos, mas primeiro tem que nascer esse sentimento. O sentimento faz parte de tudo, é o início de tudo. O sentimento nos gera os pensamentos que vão gerar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa. Então, o cerne de tudo é o sentimento. Então, nós precisamos primeiro sentir, depois usar palavras apropriadas que façam com que esse sentimento se expresse, para que os demais que vão ouvir possam sentir o mesmo que eu senti ao proferir aquelas palavras. E aí sim nós vamos conseguir conjugar muitas pessoas no mesmo sentimento. E aí sim a vibração vai ser forte, uma vibração que vai realmente atingir as altas esferas, né? Como a gente fala, arrombar as portas do céu. Então vejam, né? Esse é o primeiro tema ali que está sendo tratado. Aí a gente pode se lembrar que por muito e muito tempo, a Igreja Católica mesmo, por exemplo, né? Isso não é, gente, não é crítica nenhuma à religião nenhuma. Eu mesmo participo, quando dá, participo, vou à missa, vou na Igreja Católica, vou na Igreja Evangélica, meu pai é evangélico, então toda vez que eu estou lá, sinto o maior prazer de participar. Todas as vezes que nós estamos realmente buscando a Deus, em qualquer casa religiosa, nós vamos encontrar aquilo que nós estamos procurando. Né? Deus fala por diversas línguas, por diversas religiões, não tem a religião correta. Deus não pertence a uma religião ou a outra. Então, não é uma crítica, vou deixar isso bem claro, é apenas um fato histórico. Então, nós todos sabemos que a Igreja Católica, por muito, muito tempo, inclusive as missas elas eram celebradas em latim. Como que os fiéis que não conhecem o latim podem entender aquilo que está sendo dito, de alguma forma se conectar com aquilo que está sendo dito, aquilo fazer com que ele raciocine, que ele pense na sua própria conduta, que ele reflexione sobre as suas atitudes, que ele tenha desejo de mudar o seu proceder. Como é que ele vai colocar o seu sentimento na prece que está sendo proferida, ali, acompanhar a prece com o seu próprio sentimento, se ele não entende aquilo que está sendo dito? Isso é algo que Paulo estava trazendo. Imagina que naquela época, inclusive,
haviam muitos idiomas, né? O grego era como se fosse o inglês, mas tinha, enfim, em Roma, ali mesmo entre os hebreus, muitos dialetos, e era algo que provavelmente era muito importante, que a língua que fosse falada ali pudesse ser compreendida por todos que estavam presentes. Hoje nós não temos tanto essa problemática a respeito do idioma, da língua, mas o nosso próprio idioma. Se a gente começar a rebuscar muito no palavreado, buscar falar palavras muito eruditas, ninguém vai compreender. Ninguém vai compreender, muita gente não compreende. Nós precisamos usar palavras simples. Eu tenho essa experiência até no meu trabalho. Eu trabalho com direito na área jurídica, e nós temos um vocabulário que, às vezes, até por vezes eu posso estar até utilizando aqui, sem querer, alguma palavra que seja um pouco mais difícil para a maioria das pessoas, mas é que faz parte do meu dia a dia. Para mim, é uma palavra fácil, que faz parte do meu cotidiano. Talvez para outras pessoas não sejam. E eu ainda tento, né, falar e escrever no meu cotidiano da forma mais simples possível. Mas isso não é todo profissional do direito que faz isso. E a gente, às vezes, pega uma peça jurídica que precisa ter um vocabulário, precisa ter um dicionário para poder ser compreensível, para ser compreendida. E essa não é a finalidade, a gente precisa atingir aquela pessoa que vai ler. Né? Especialmente nós temos uma peça que é a denúncia, por exemplo, em processos criminais, que ela é endereçada ao réu. O réu precisa saber o que ele está sendo acusado, para que ele possa se defender. Então, se eu usar palavras muito rebuscadas, usar latim, começar a juntar, colocar muitos brocardos latinos numa peça, a pessoa não vai entender nem do que ela está sendo acusada. Né? Acho que a gente pode usar essa mesma interpretação a respeito da prece. Precisa ser compreendida. Enfim, passando, né, desse tema, a gente tem a segunda parte aqui, que fala, né, que a gente até tratou um pouco, que a prece só tem valor pelo pensamento que a ela está conjugado. E ela diz aqui, ó, um pensamento que não se compreende não pode tocar o coração. É o que a gente está falando, precisa tocar o coração. Porque, na verdade, o que nos conecta realmente a Deus e as altas esferas, e cria essa sintonia entre nós e Deus, ou entre nós e os intermediários, né, que são os mentores espirituais, os espíritos mais evoluídos que nós, que estão se servem de intermediários para nos auxiliar, né? Muitos deles, né? A gente ora para Jesus, muitos vão orar aí enfim, para Alá, para Maomé, para Krishna, para Buda, vai orar Bezerra de Menezes, para aquele que se afinizar, né? Para Maria de Magdala, tem gente que vai orar para Maria de Magdala, vai orar para Maria de Nazaré. E são intermediários, porque, na verdade, a comunicação, a gente é pai, mas às vezes a gente não compreende o pai, a gente não tem capacidade de compreender tanto, a gente usa de um intermediário, a gente se dirige a alguém que a gente compreende um pouco mais, que a gente conhece um pouco mais, que a gente tem um pouco mais de intimidade, e faz essa conexão. Né? E a gente, quando faz a oração se dirigindo a esses espíritos, a gente está evocando a presença desses espíritos. E eles vêm, eles nos ouvem, e eles se servem de intermediários. Mas então a gente precisa emanar, irradiar, né? A sintonia ela é feita pelo sentimento, pelo pensamento que se origina do sentimento. Então, o pensamento ele vai formar figuras, porque o pensamento ele plasma figuras mesmo. Nossa tela mental se irradia, se irradia. Nós fazemos formas, pensamento. E isso, dependendo da forma do pensamento, vai atrair espíritos bons, espíritos evoluídos ou espíritos pesados. Né? Aquela pessoa que é uma pessoa que comete um criminoso, só pensa em assassinato, em homicídio, imagina quais são as formas de pensamento que o rodeiam. Que espíritos se atraem por isso e vão se aproximar dele e vão ficar ali ao lado dele.
todo momento da prece é um momento que até esses espíritos mais endurecidos, aí, um criminoso, se ele realmente brotar nele um sentimento bom, um sentimento puro, verdadeiro, daquele momento, de, seja do que for, de arrependimento, de pedido de auxílio, eu quero mudar, eu quero, e que ele realmente vá produzir essa boa emanação, os espíritos superiores vão se achegar a ele. E quando nessa vibração, os espíritos inferiores não vão estar ali ao lado dele, vai ser um momento que ele vai ter um pouco mais de lucidez, de equilíbrio, para você veja como que a prece atua na criatura. Ele vai ter um pouco mais de equilíbrio e vai conseguir se conectar com esses espíritos mais evoluídos que vão lhe insuflar boas ideias, bom ânimo, boas ideias, boas vibrações, energias salutares, e que isso vai dar talvez um novo ânimo para a criatura, para que ela possa conseguir talvez não vai fazer talvez uma mudança abrupta, mas vai ter, e isso depender da rotina da prece, né? Ele vai ter mais momentos dessa natureza, ele vai conseguir mais forças para resistir ao mal, para talvez abandonar um vício, fazer boas resoluções, deixar de lado práticas inferiores, né? Imorais. Porque às vezes essa companhia interior tem esse mecanismo de a gente alimenta os espíritos e eles nos alimentam. E a gente não sai desse ciclo e não consegue mudar a chave, né? A chave. E se a gente consegue ter mais momentos como esse que a prece proporciona, quem sabe a gente consegue mudar esse circuito. Veja como isso tudo é importante. É importante, mas isso tudo é que, como dito, o início disso tudo é o sentimento. Tem que ser verdadeiro. Não adianta proferir palavras sem que tenha algum sentimento conectado a elas. Então, essa prática que existiu por muito tempo na igreja, de também, ou em diversas outras, eu não conheço inúmeras religiões também, né? Tem algumas religiões que são mais distantes de nós, então a gente não tem como falar. Mas nós sabemos que por muito tempo houve muito essa prática, reze 100 Pai Nosso e 10 Ave Maria, e 30 Ave Marias. E aí a pessoa pega, ou fazer o rezar o terço, por exemplo, e se pega ali falando aquilo como uma fórmula mecânica. Já não está nem pensando. Tentem isso em casa. Pegue uma palavra que seja. A gente vai falar caneta. Você fala caneta, você pensou na caneta, você já imaginou a caneta, você pensa a caneta azul, você vai imaginar uma caneta azul. Mas se você começar a falar caneta, 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 e repetir essa palavra inúmeras vezes, ela perde até o sentido. Você começa a pensar, gente, quem criou essa palavra? Ela vai juntando, vai formando um som que não tem mais um significado, um sentido, não traz mais à sua mente sequer aquela imagem, a imagem daquele objeto a que ela se refere. Eu me lembro quando eu era criança, o exato dia que eu me dei conta do que significava a letra da música Tirei para Lugar. E a gente canta, 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 e quando é criança, então não entende. Até porque ela é meio que silabada, né? A gente repete as sílabas. Tirei o pau no gato, mas o gato, não é? E você não se dá conta daquilo que você está cantando. Um belo de gente, agora que eu entendi o que eu estou cantando. É a mesma coisa, às vezes, acontece com esse tipo de oração, que é uma fórmula, que é feita, que a gente repete, 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 mas a gente já não presta mais atenção no significado daquilo, no significado daquelas palavras. A gente já não conecta mais os nossos sentimentos, o nosso coração, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo proferido. E aí ela perde valor, não tem mais o valor de uma prece. Às vezes não, sempre. É muito mais importante que não haja fórmula, mas que tenha sentimento. E a gente exteriorize, né, o nosso coração na prece.
A gente se desnude para Deus, fala, eu estou aqui, o Senhor me sonda. Meu sentimento é esse, nesse momento. E isso é o mais importante da prece. A gente falou ali da importância da palavra para a prece que está sendo dirigida a muitas pessoas, né? Quando a gente está fazendo uma prece para um público. É importante a gente pensar nas palavras. E um adendo até, já tinha passado dessa fase, mas um adendo. Tem gente que tem que ficar com vergonha de orar em público. Quantas pessoas não conseguem? Por qualquer motivo que seja, não teve estudo, ou simplesmente não tem o hábito, não tem o dom da oratória, e fica envergonhado de orar em público. Por isso, por esse medo de falar, de não saber concatenar ali direito as palavras, que não vai sair uma prece bonita, quando isso é o menos importante. Então, às vezes a gente rebusca tanto, a gente busca tanto aparecer na hora de fazer a prece, faz um discurso praticamente, perde o valor. E às vezes, né, deixa outras pessoas ali sem jeito de quando chegar a vez delas, elas também não vão saber fazer a prece, não vão ter vergonha. Ah, não, mas fulano faz a prece tão bonita, o que eu vou falar? A gente precisa ter esse cuidado, né, com a prece que é feita para o povo. Mas quando é uma prece nossa, íntima, né, só para nós para com Deus, a gente precisa se lembrar disso, que a fórmula é o menos importante, é melhor que não tenha mesmo fórmulas, que a prece nasça do coração. É assim que a gente vai ganhar intimidade com Deus. Pode ser aquele jeito assim, o mais simples possível. Pai, né? Não cria intimidade, não cria intimidade, pai. Tem gente que fala, até, eu acho engraçado, eu conheço temos um amigo que fala, cara, falando para Jesus, cara, assim, tanta intimidade que ele chama de cara. Enfim, mas sem desrespeito, sem desrespeito. E a gente pode falar em todos os momentos da nossa vida, pai, estou aqui tentando, aqui na minha, cozinhar. Esteja aqui comigo, pai. Que essa comida saia saborosa, seja saborosa, que hoje eu consiga que a família toda tenha prazer em sentir o amor que eu estou colocando nesse alimento. E a gente vai chamando para o dia a dia. No momento do trabalho, eu vou viajar, pai, esteja comigo durante toda essa jornada. Proteja meu caminho, me guie, que nada de mal nos aconteça durante esse trajeto. Né? Abençoa o motorista, a pessoa do motorista, que ele esteja ali desperto todo momento. No nosso trabalho, pai, esteja aqui comigo, que eu possa ser bem orientado, para que eu exerça essa tarefa que o Senhor me confiou, para a qual eu tenho o dever de me dedicar bem, para que eu seja bem orientado, bem instruído, que os bons espíritos possam me intuir durante todo o meu trabalho. E assim, no dia a dia, a gente não precisa perder muito tempo. A gente vai colocando Deus perto da gente em todas as atividades diárias. Abençoa o alimento, Pai. Graças a Deus que eu tenho esse alimento que é simples. Eu tenho um cafezinho preto, um pãozinho com manteiga, mas tem gente que não tem nem isso, Pai. Muito obrigado. E a gente precisa começar a fazer isso. Em vez de perder tempo um dia para fazer uma fórmula enorme, a gente coloca ele perto da gente o dia inteiro. O dia inteiro. E aí, que a gente tem aqui nesse livro, que é maravilhoso, Pensamento e Vida, um capítulo 26, que se chama Oração. Eu não vou ler, evidentemente, o texto todo, mas olha o que é dito aqui, que reportando-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Ele está falando que a oração, então, é o apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, não precisa nem ter palavras. Então, prece não precisa nem ter palavras, pode ser só um sentimento. Olha que incrível, pode ser só um sentimento. A gente já pensar em Deus ali, naquele momento, fazer um tributo a Ele, de adorar, dedicar a Ele. Quando a gente olhar ali para a natureza, que maravilha, Senhor, que o Senhor nos fez.
Como é bela a sua criação, eu te louvo por isso. Né? Eu ainda estou falando, usando palavras, mas podia ser só um sentimento, uma ideia, uma emanação ali de um pensamento a Deus. E é por isso, né, que como a prece, a oração não precisa nem ter palavras, é que a gente consegue entender o que Paulo quis dizer quando ele disse aos Tessalonicenses que orassem sem cessar. Né? A gente não consegue imaginar alguém orando sem cessar, assim, se a gente pensa que a prece é a citação, fórmulas, né? Palavras, verbo. A gente não conseguiria, porque a gente precisa ter muitas funções durante a nosso dia a dia, seja em casa, afazeres domésticos, no trabalho. A gente não consegue estar ali, ou no meio de uma audiência, orando em voz alta ali, falando fórmulas, né? Todo tempo, todo instante. Então não foi isso que Paulo quis dizer, né? Orar sem cessar, provavelmente, então, significa ter o coração sempre voltado a Deus, para as coisas de Deus, criar intimidade, essa intimidade com Deus, está trazendo Ele sempre, em todas as situações da nossa vida, para perto da gente. Está sempre consciente da presença de Deus, convidá-lo para participar da nossa vida, das nossas atividades diárias. Aí sim, a gente consegue orar sem cessar, não é verdade? Se a gente, então, em tudo que fizer, lembrar de Deus e elevar o nosso pensamento a Deus, pensar nele, a gente já está orando. A gente está nas tribulações do nosso dia a dia, pensa em Deus, né? Se a gente sabe que Deus não está longe, Deus está perto a todo momento, e a gente conversa com Ele, assim como conversaria com o nosso filho. Às vezes as pessoas acham que a gente está maluco, está falando sozinho, mas não está, tá falando com Deus. Ele está aqui, ele está perto de mim, ele está me ouvindo, e eu posso conversar com ele o tempo todo. A gente vai criando uma intimidade tão grande, não é? Tão grande se a gente começar a conversar com ele todo instante. Coisinhas boas, olha, não preciso perder muito tempo me ajoelhar, estar no local correto, antes de dormir, na hora que eu acordo. Não, estou dentro do carro. Eu levo o pensamento a Deus, estou tomando banho. E eu penso em alguma coisa que eu vou ter que fazer, e eu me lembro e levo a minha indagação a Deus, a minha tribulação a Ele, aquela minha dúvida. Aí sim, fica mais fácil da gente entender o que é orar sem cessar. E aí eu estou olhando aqui, porque eu trouxe também no livro de Divaldo Pereira Franco, capítulo 35 do livro Espírito e Vida, que também tem, esse capítulo tem como título Orar sem cessar. E ele diz assim, ó, compreendemos assim que o orar sem cessar é meditar sempre, aplicando o tempo mental em utilidade psíquica, laborando pela edificação íntima ou alongando os braços no serviço de santificação do dever. E diz: o homem, honrando-se no trabalho do campo, ora. O oleiro modesto, na confecção nobre do vaso, ora. O operário eficiente na materialização do compromisso, ora. O sacerdote em visita à dor, ora. O instrumentalista em exercício digno, ora. O mestre, ministrando as páginas da vida na formosa ciência do ensino, ora. O profissional acadêmico, trabalhando fiel ao juramento, ora. Ou seja, toda vez que nós dedicamos as nossas ações a Deus, buscando fazer das nossas vidas um tributo a Deus, nós estamos orando. Aí fica mais fácil orar sem cessar, não é? Se eu compreendo que no meu trabalho, o meu dever, eu posso honrar a Deus fazendo, exercendo a minha tarefa, a minha profissão, de forma digna, honrada, fazendo o melhor que eu posso para servir a Deus, que eu sou um serviçal de Deus naquele momento, eu estou orando. Por isso que Madre Teresa já dizia, não é, que as mãos que trabalham são mais santas que os lábios que oram. Porque nós estamos também orando através do trabalho. Aliás, falando em Madre Teresa, contam que certa feita um jornalista
estava ali conversando com a Madre Teresa e aí ele achou que era apropriado, né? Perguntar para a Madre Teresa. Era uma pergunta bastante apropriada. Madre, o que você costuma dizer a Deus nas suas orações? Eu quero, como é que é a sua oração? Essa foi a pergunta mais ou menos que foi formulada. Sabe o que a Madre Teresa respondeu? Ela disse assim: eu não falo nada, eu só ouço. Aí o jornalista falou: ah, é? E o que Deus te fala nesses momentos de oração? Ela disse assim: ele não fala nada, ele só ouve. Parece que é a conversa de maluco, né? Mas não é. É um momento de sintonia, de conexão. Ela está ali entregue à presença de Deus, simplesmente se colocando na presença dele, e sabe que ele também está ali. Ela sente a presença dele. E eles estão ali, simplesmente conectados. Olha que coisa mais linda. Um momento de entrega total, de pura sintonia. Talvez a gente não consiga alcançar, né? Esse grau de sintonia. Precisa ter muita intimidade. Ela deve conversar, devia conversar muito com Deus o tempo todo, o tempo inteiro, orando sem cessar, para conseguir uma sintonia tão grande, um momento de intimidade tão grande com Deus. E contam que São Benedito também, né, ó, na Igreja Católica, era um São Benedito era um santo, assim, daqueles que menos aceitos, digamos ali, porque tinha pouca cultura, pouca instrução. Ele era até colocado para fazer serviços de cozinha, serviços da cozinha. Mas mesmo aqueles companheiros mais intelectualizados ali chegaram a ter esse momento de ver São Benedito orar. E São Benedito se ajoelhava ali ao lado de um tronco de árvore e simplesmente dizia: Pai, Pai, estou aqui, estou aqui. Nego velho está aqui. Mais nada. E viam ele nesse momento até chegar a levitar. Imagina que momento de entrega. É o mesmo que Madre Teresa relata. Basicamente o mesmo. O mesmo. Ele só se colocava ali, estou aqui, à sua disposição. Às vezes a gente faz da oração um momento de tantos pedidos, um petitório sem fim, né? Que a gente quer quer falar para Deus. E esses espíritos, eles fizeram o contrário, não estão ali para falar nada para Deus, eles querem é ouvir o que Deus tem a dizer a respeito deles, o que Deus quer deles, o que Deus quer para a vida deles. E eles se colocam ali apenas à disposição, né? Faça de mim um instrumento. Eu estou aqui. Pai, nego velho está aqui. Estou aqui. Faz de mim a sua vontade. É o que Madre Teresa também fazia e se propunha. É o que Jesus nos ensinou também, não é? Na oração dominical. Seja feita a sua vontade, não a minha, não a nossa. Veja que momento de entrega tão especial, sem palavra articulada praticamente. Tem uma música muito bonita que também traz uma historinha bastante parecida, que é uma música do... Deixa eu achar aqui agora para vocês. Do padre Zé Maria, acho que é padre José Maria. E a letra diz assim: ouvi dizer que em uma pequena cidade aconteceu um fato muito interessante. O sacristão e o padre daquela igreja observavam seus fiéis a todo instante. Tinha um senhor que todo dia ali chegava, se ajoelhava e uma prece fazia. Depois que ele fazia o sinal da cruz diante da imagem de Jesus, assim dizia: Oi, Jesus, eu sou o Zé. Não tenho nada para lhe oferecer, mas vi dizer que em você eu tenho fé. E todo dia aquele horário era sagrado. Podia ver que aquele homem lá estava, logo bem cedo antes de ir para o trabalho.
O tal de Zé, diante do altar, se ajoelhava. O sacristão e o padre sempre observavam aquele homem fazer o sinal da cruz e repetia sempre as mesmas palavras diante do altar e da imagem de Jesus. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Não tenho nada para lhe oferecer, mas vi dizer que em você eu tenho fé. Porém, um dia, o sacristão e o padre notaram que o Zé não mais apareceu e, preocupados, procuraram se informar. E então souberam o que foi que aconteceu. O pobre Zé havia sido atropelado, depois jogado em um leito de hospital. Ao visitá-lo, viram como ele sofria, porém sorria apesar de estar tão mal. O sacristão e o padre me disseram: imaginamos quanta dor está sentindo, mas apesar do seu grande sofrimento, nós percebemos que está sempre sorrindo. O pobre homem explicou com voz serena: todos os dias eu vejo uma luz. E em seguida o meu amigo me visita e diz sorrindo: olá, José, eu sou Jesus. Olha que história mais linda. Ele, então, dentro da cultura dele, provavelmente não sabia formular muitas preces, mas ele ficou íntimo de Jesus, porque todos os dias, no mesmo horário, ele ia à casa de Jesus, que ele entendia que era a casa de Jesus, fazia uma visita e dizia: oi, Jesus, aqui é o Zé. E o que ele recebeu quando ele precisou e ele estava doente? A visita de Jesus, dizendo: pois é, aqui é Jesus. Com certeza, ele não soube fazer uma fórmula maravilhosa, se expressar com as palavras mais belas, mas com toda certeza, o sentimento dele era nobre, era puro e era verdadeiro. Ele conseguiu rasgar as altas esferas e atingir o coração de Jesus e fazer uma amizade, já que todos os dias ele visitava Jesus. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida, não é? Já que prece é conexão, é se conectar, que a gente menos precisa ter fórmula, ter o modo certo, início, meio e fim, é, palavras das mais belas, se preocupar com o português, se o português está belo, se está correto, se não está, se a conjugação está maravilhosa. A gente precisa expressar os nossos sentimentos para Deus. Dizer: Deus, se você está vendo, está aqui dentro do meu peito agora, a dor que eu estou sentindo, me ajuda. Me ajuda a entender aquilo que eu não estou entendendo. Palavras assim, sinceras, de dentro do nosso coração. É isso, essa é a prece sincera. É assim que pedindo a gente vai obter. É obter o auxílio das altas esferas, a conexão que a prece nos proporciona, é isso, é o momento para a gente conseguir acessar um plano superior, espíritos mais evoluídos que nós, que vão poder ter ideias melhores que as nossas, abrir o nosso raciocínio, nos dar ideias melhores de como solucionar aquele problema. Porque ninguém vai vir e vai mudar a nossa vida através da prece. Não é isso que a gente vai obter com a prece. Né? O milagre, a doença vai ser retirada, ou aquele problema, o emprego vai ser dado. Não. Ela vai nos dar aquele ambiente propício para que a gente tenha insuflado em nós ideias novas. Que a gente seja inspirado a seguir o caminho correto. Ó, vá por aqui, não vá por ali. Compreenda aquilo que está passando. Né? E aí a gente consegue, talvez, ter um pouquinho mais de paz de espírito para passar pela prova. Né? E é isso. Se no dia a dia a gente não faz essa conexão, a gente fica mais difícil de ouvir, de acessar a inspiração do alto. Então, a prece nos auxilia dessa maneira. A gente consegue ter, em mais momentos, essa conexão, a sintonia com espíritos mais elevados. E aí, então, evidentemente que a gente vai estar mais bem assessorado durante o dia. Vai ter ideias melhores, vai ter, que às vezes a gente acha que vem da gente mesmo, né? Mas foi ali assoprado no nosso ouvido. E aí a gente vai tomando decisões melhores, vai seguindo caminhos melhores, né? Eu vou dirigindo os meus passos de maneira que as coisas vão acontecendo como devem ser, de formas melhores para a nossa vida. É isso, meus amigos.
Espero que a gente, de uma maneira ainda que sucinta, tenha conseguido abordar esse tema a respeito da prece, que todos nós possamos sair daqui hoje sabendo de um pouquinho mais como acessar Deus, fazer essa conexão com o mais alto, seja com os intercessores, ou com Jesus, ou com Deus mesmo, com o Pai, que a gente possa conseguir praticar mais a prece, porque tudo é prática. Parece que não, mas é prática se a gente for criando hábitos, isso vai, né, fazendo parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente vai estar sempre com melhores amigos espirituais, rodeado de melhores companhias. E isso com certeza vai ser um instrumento de muito auxílio para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações, com os nossos com o nosso plano reencarnatório, enfim, que a gente possa seguir da melhor maneira possível aquilo que foi passado para a gente nessa existência, sempre com o auxílio do mais alto. Ninguém pode passar pela Terra e dizer que não precisa do auxílio do mais alto. Nem Jesus, o espírito mais evoluído que passou por esse planeta, deixou de lado a prece. Ele se retirava sempre, todo momento, ele orava e pedia o auxílio do alto. Quem somos nós, então, para dizer que não precisamos, né, da intercessão, da ajuda dos amigos do plano espiritual? Que a gente possa, então, exercer da maneira correta, né, com sentimento, colocar sentimento nesses nossos momentos de meditação e prece, e que isso possa nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa vida. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela atenção, um beijo.